Então, só me apresentar, né, como a Regina pediu. Então, meu nome é Oscar D'Ambrosio, né, minha formação, assim, acadêmica, tal, fiz jornalismo, fiz letras. Eu comecei a trabalhar com artes visuais em 99, especificamente, com um artista chamado Valdomiro de Deus. Ele é assim, semi-analfabeto, né, ele veio da Bahia para São Paulo, em Pau de Arara. Assim, ele expunha as obras no Viaduto do Chá, em 1967, né, um outro país, né, um outro planeta, né, simplesmente. Então, essa foi a primeira pessoa que eu trabalhei com artes visuais, foi o Valdomiro. Aí eu fiz um livro sobre o Valdomiro, resumindo muita história. Para fazer o livro sobre o Valdomiro, eu tive que entrar em contato com um grupinho, que eram uns 10, 12 artistas. Isso foi na virada do século, né, em 2000. E a partir daí eu comecei a fazer, né, outros projetos. Aí o pessoal chama, aí você faz texto, aí você faz curadoria, aí você faz seleção de júri, essas coisas todas, né? E, então, basicamente esse é o resumo. Qualquer pergunta vocês vão interrompendo, tá? A ideia não é uma palestra, né? Mais um bate-papo. Quando a Regina me convidou para falar de paz, né? Então o gancho aqui é a paz. Aí o que eu fiz? Falei, bom, eu não tenho essa calma, né, do Chico, imagina, não dá. Eu nunca vou conseguir falar daquele jeito na minha vida, então sou um pouco mais agitado por natureza. Falar de paz já foi um desafio. Isso não quer dizer que eu mate ninguém, tá? Quando a Regina propôs para falar um pouquinho, né, justamente sobre a questão de paz, o que eu fiz? Eu soltei no Instagram, acho que a Regina deve ter visto, um aviso, né, para os artistas tal, que me conhecem ou que não me conhecem, para mandar trabalho sobre paz. Porque assim, o que eu falo de paz não vai ter a menor relevância, eu não tenho nada brilhante para falar sobre paz. Vocês são muito mais qualificados para isso do que eu. Mas acho que os artistas podem trazer algumas contribuições. Aí eu fiz um abecedário, eu sou meio metodológico, tá? Eu fiz um abecedário que vai de A a Z. Então eu fiz uma lista dos artistas, então eu vou falar 2 minutinhos de cada, tá? Vocês não vão cansar. Então a ideia é mostrar as imagens e comentar um pouquinho essas imagens. Que é isso que eu faço o dia inteiro, né? Eu fico visitando o ateliê, escrevendo sobre as pessoinhas. Então a gente vai começar com a letra A, vai até Z. Só uma coisinha, vocês estavam discutindo a questão do tempo? Vocês não, né? Nós estávamos discutindo a questão do tempo. Eu só queria lembrar uma coisa que vai ser importante. Existem 3 concepções de tempo. O momento teórico vai durar apenas, então, somente 3 minutos. Tem uma concepção de tempo que é a judaico-cristã, que acho que a maioria de vocês vem dela, né? Que as coisas têm começo, meio e fim. Que é bem a ideia da Bíblia, né? Judaico-cristã. Você tem, né, Gênesis, né? Foi criada a vida. Do jeito que nós vamos discutir longamente. Foi criada a vida lá no Gênesis. Aí você tem catapluft, pluft, pluft, que é o Apocalipse. Então essa é uma concepção judaico-cristã. Tem um começo, tem uma historinha longa, né? A Bíblia não está mesmo. E aí termina. É uma concepção, né, bem judaico-cristã. Alguns se salvam, outros não se salvam. Alguns ficam no purgatório. Agora não tem mais purgatório, né? Acabou o purgatório, né? Depois do João Paulo II. Não existe mais purgatório, inclusive. Aí você tem uma segunda concepção, que acho que vocês são mais próximos dela do que eu, que é a questão da circularidade, que não é começo, meio e fim, mas tudo vai rodando, né? Que é a questão meio do hinduísmo, né? das religiões orientais, de modo geral. Né? Que a pessoa volta, assim, eu não vou discutir isso, que são 20 dias, né? Mas você tem vários budismos, então tem aquele que você volta a pedra, depois você volta a ratinho, depois você volta a ser humano, e tem outras concepções que você vai evoluindo na cadeia, né? Você começa lá embaixo, né, você vai chegando, aí tem a samsara, né, a roda da vida, aí você se liberta. Então a segunda concepção, né, é mais circular. E tem a terceira, que é a que eu gosto, não é esse o nosso tema, mas estou no último minuto, que é o seguinte, que é uma concepção simultânea. Que existem várias realidades paralelas ao mesmo tempo, e que elas estão acontecendo. Que tem muito a ver com metaverso, tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com inteligência artificial, que é um mundo que eu gosto também. Então, teoricamente, existe em algum lugar, em alguma outra versão, em alguma outra dimensão, algo igualzinho a isso aqui. Então tem alguém com outro Oscarzinho, em algum outro lugar, falando exatamente a mesma coisa, com vocês olhando para o Oscarzinho, vocês conversando com o Oscarzinho, alguém que está operando material, alguém que está com celular, etc. Particularmente, eu sou muito fascinado por isso, né? Tem muito a ver com ficção científica, né, que eu gosto, etc. Então vários, é verdade, várias dimensões ao mesmo tempo, elas se cruzam. Tem um filme chinês, né, que ganhou o Oscar, né, em 2022, né, é aquele de tudo ao mesmo tempo agora, então, que é um pouco o que eu acho. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, então tem criança brincando aqui, tem criança brincando em 70 lugares ao mesmo tempo, acho que elas veem o que a gente não vê, elas conseguem ver, a gente não vê, mas aí é uma outra questão. Essas horas que a gente vai ver, elas trabalham com essas 3 dimensões, é por isso que essa escolha que eu fiz para o nosso encontro de hoje passa por isso. Então tem trabalhos mais tradicionais, começo, meio e fim,
Tem alguns que eles são mais circulares, né? Tudo vai se repetindo, e tem alguns que são simultâneos, são várias realidades ao mesmo tempo. Agora valendo, né? Então tá, essa aqui é uma obra, né? Essa aqui é da Eliane Mesari, dá pra ver? Dá, né? Se eu ficar assim. A Eliane Mesari, ela é uma artista de Manaus, aí quando eu pedi pra ela mandar alguma coisa sobre paz, ela pegou, isso aqui é uma tomada, é uma tomadinha, até ela colocou os parafusinhos, e aí ela chamou a obra de Shanti, né? Que curiosamente, vocês estavam falando de sânscrito, porque eu não tinha a mínima ideia que alguém ia falar de sânscrito aqui. É Shanti, que é uma, né, das formas de falar paz em sânscrito. Eu achei interessante que é reaproveitamento de material, né, que é uma questão que me interessa. Aí eu não sei muito bem aqui, eu esqueci de perguntar, né, quem é artista, quem não é, quem se entende como tal, né? Além do senhor que é músico, mas não sei se alguém desenha, pinta, mas de qualquer maneira, essa ideia de reaproveitar material é muito bacana. Porque ela fez isso num dia. Eu soltei no Instagram, no dia seguinte, o Shanti chegou em casa. Eu não tinha a mínima ideia por que ela tinha chamado de Shanti, tá? Eu tive que procurar, né, santo Google, né, perguntei, Shanti, aí apareceu, paz, em sânscrito. Aí eu falei, eu entendi. Então, ele fica olhando para mim todos os dias da minha vida, né, a partir das 2 semanas, mais ou menos. E aí eu quero que ele olhe para vocês, né, vocês podem se identificar com ele. Para quem quer discutir um pouco de arte, não é nosso objetivo, né? A gente tem pouquinho tempo, mas é legal isso, né? Reaproveitamento de material. É totalmente 2024, né? Ou seja, você usar os materiais da sua casa, né? Aí vira bracinho, vira plaquinha, aí o bracinho caiu, tá? Esse braço já caiu. Mas eu colei de novo. Eu brinquei de cirurgião, né? Porque é legal de ser artista como vocês, acho que nós todos somos, né? É que você vai reconstruindo as coisas. E o código de baixo. É um produto de casa, né? Então acho que é legal, né, ter isso em vista. Agora tem que olhar para cá. É isso, beleza. Então tá, agora vai para a ordem alfabética. Então a primeira artista, aí eu fui colocando. Tá? A Ana André, ela é uma artista. Vocês estão falando de xenofobia aquela hora rapidamente, né? A Ana André é uma artista portuguesa que mora em São Paulo. Então ela mandou, uma intervenção, esse é um cartão postal que ela fez no ano passado para o Natal. Ela mandou para os amigos dela e me mandou quando eu provoquei. Manda alguma coisa de paz. E o mais interessante aqui da Ana é o seguinte, e aí eu acho que é legal a discussão, é porque embora ela seja portuguesa, fala o mesmo idioma que a gente, e ela esteja no Brasil há mais de 20 anos, ela ainda sofre algum tipo de preconceito, né? Pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir, até pelo jeito de fazer arte. O projeto mais legal da Ana, isso aqui é uma página do projeto, ela pegou o passaporte dela, né? Fez uma cópia do passaporte, e ela começou a fazer interferências, né, com desenho, com caneta, com colagem, sobre o próprio passaporte. E ela começa a discutir o que é ser portuguesa no Brasil. Que é um tema, acho que toca alguns de vocês, não sei a origem de vocês, mas alguns de vocês talvez sejam, né? Pelo menos não são de Sorocaba, e eu tenho certeza que se alguém vem, né, de São Paulo para Sorocaba, já não é daqui, né? Já não é a territorialidade dele, né? Já não é a territorialidade diferente, já é outro território, é outra visão de mundo, e acho que isso dá alguns ruídos, né? Em outro momento fazemos a sessão de terapia para discutir isso com mais profundidade, mas eu trouxe a Ana exatamente por isso. Eu falo por mim, tá? Eu sou argentino, vim para o Brasil com 5 anos, aí de vez em quando alguém descobre isso, porque a internet, a gente descobre. Aí tudo que eu faço eu virei porque eu sou argentino, uma coisa muito engraçada. E não é brincadeira, isso é sério. Outro dia eu estava num lugar batendo papo assim, aí eu fiz um comentário aleatório, nunca se deve fazer, né? O senhor que é artista de palco, né? Nunca faça comentário aleatório. Alguém falou, entendi. É a pior frase, né? Eu entendi, você está falando isso porque você é argentino. O que tem a ver com o que eu falei com ser argentino? Então, acho que se estamos falando de paz, né, que é o nosso gancho, uma reflexão é essa, né? Acho que a paz nos obriga a ver, né, os diferentes de um jeito igual, né? Então, acho que é um pouco por aí. Aqui. Tá. Aí nós temos essa artista aqui, que o nome dela é Milena, tá? Milena Brichesi. Ela assina, né, Brichesi underline IA, porque uma das linhas de trabalho é a inteligência artificial. Então, o que ela fez nesse trabalho, né? Ela pegou a palavra paz, né, colocou como prompt, né, de inteligência artificial, vieram, né, 70.420 opções, e ela escolheu essa para mandar para a gente, né, para o nosso bate-papo de hoje, né, ela está com o B, né, de Brichesi, que é uma imagem da Belle Époque. Sem querer ser cansativo na minha fala, mas é só para lembrar que a Belle Époque é um período histórico que se dá logo depois, né, da Guerra Franco-Prussiana. Você tem a Guerra Franco-Prussiana, né, que é aquela guerra de trincheiras, né, aquela coisa de filme, né, aquele absurdo, né, a pessoa pega a baioneta, né, aí você tem um monte de canhão lá na frente, aí você tem 500 pessoas com a baioneta correndo, sabendo que dos 500 vão chegar 2.
E foi isso que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana acabou, e aí acreditava-se que nunca mais ia ter guerra, tá? Isso em 1890 aproximadamente, final do século XIX, e surge a chamada, né, Belle Époque, que é o momento que você tem o Toulouse-Lautrec, né, que você tem os cabarés, né, você tem o grande momento que você tem a luz elétrica, que você tem o automóvel. Acreditava-se que o mundo seria muito melhor. Aí em 1914, né, o Grão-Duque é assassinado e começa a Primeira Guerra Mundial. E a Belle Époque termina, né, o nome Belle Époque vem daí, né? A Bela Época termina. Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, né? Terminou em 18, aí tudo bem, tudo vai dar certo, a humanidade vai funcionar. Aí em 39 tem a Segunda Guerra Mundial. Acaba em 45, tudo vai dar certo, tudo vai ser legal. Aí você tem, né, zilhões de conflitos. Hoje você tem a Ucrânia, as pessoas se matando lá há quase 3 anos. E está tudo bem. A gente normalizou, né? A gente vê no Jornal Nacional 50 pessoas morrendo por dia ou mais, né? Está tudo certo. E o caso que nós estávamos conversando, né, sobre Oriente Médio, se matam há séculos, continuam se matando, e virou normal também, né? Vai foguete de um lado para o outro, vira um espetáculo de televisão, né? É até bonito, né? Não parece fogo de artifício, é legal aquilo, né? Tá bom. Então, eu acho que a Belle Époque, né, para Milena, né, para Brichesi, é um período em que acreditava-se na paz mundial, que não aconteceu. Vamos lá. Aí nós temos a Cláudia, né? A Cláudia Sebre é uma artista de São Paulo. Se eu esquecer de falar a origem, vocês me cobrem, tá? Que eu vou falando meio rapidamente. A Cláudia Sebre é uma artista de São Paulo, ela também lida com materiais reciclados, tá? Então, essa peça ela tem 30 centímetros, é uma maquetinha, tá? É uma régua de escola, né? Aquela régua tradicional de escola. Essas aqui são bolinhas de gude, acho que dá para ver. Então, a crítica dela é contra a falta de água, né? Então, por isso que ela coloca nessa ideia do cano, né? Então, a água caindo. E aqui, acho que dá para ver, tá vendo aqui pequenininho? É um bonequinho de maquete de arquitetura. Sabe aquelas de planta de prédio mesmo, né? Que faz aquelas maquetes. Então, aqui, né, ela coloca o ser humano. Muito a ver com a conversa de agora, né? Ele fica de costas, né? Falta água em alguns lugares, né? Como acontece na vida real, e ele, em bom português, não está nem aí, né? Está de braços cruzados, sentado, numa posição estática, sem fazer absolutamente nada. Aí eu coloquei aqui a foto do outro lado, né? Acho que dá para entender melhor, né? Então, ele está olhando para fora da falta da água, né? Ele está olhando para um mundo que é outro mundo, que não é o mundo dele. E claro, é o mundo da periferia, né? 20 horas de reflexão, né? A gente já vai passar para o outro. Mas é só para dizer que eu acho que essa é uma representação dela, né? Não há paz no mundo enquanto houver pessoas de braços cruzados e que estão de costas, né, para as injustiças sociais que acontecem. E o título, né? Nossa Sombra. De observar, né? De observação. Beleza. Aí tem o Danilo Cunha. Danilo Cunha, ele é de Mojimirim, né? Que é interior de São Paulo, né? Ele trabalha com stencil, com objetos de rua. O que ele mais faz, né, o Danilo, é pegar cartaz das lojas pernambucanas, cartaz do McDonald's, aqueles cartazes de promoção, sabe, né, McDonald's, tal, né, número 1, 2, 3, 4, 5 mil, né? Então, e cartazes da Pernambucanas, ele pega esses cartazes, leva para o ateliê, e ele vai trabalhar em cima deles, né? Basicamente com tinta, né? Faz um trabalho bem interessante. Esse aqui é um muro ao lado da casa dele, acho que daí não dá para ver, né? Mas ele coloca a palavra propaganda, né? A ideia, né, de palavra, a ideia de existir, que exista, resista, né? O grande trocadilho dele é a palavra exista e resista, que tem muito a ver com o Gandhi, né? Existir talvez seja a maior forma de resistência. Sem querer alongar essa história, mas é legal, né? Esse conceito é bacana, né? Só existir já é uma forma de resistir. Podemos ficar aqui até 5 da manhã só falando disso. Não vamos fazer isso porque vocês têm família, né? Vocês jantam, vocês dormem. O que atrapalha muito realmente esse tipo de discussão, porque ela é meio longa. Mas de qualquer maneira, essa obra não existe mais, inclusive, né? Que tem a ver com o perfil do Danilo. Ele faz obras que são efêmeras para serem destruídas. Então, que também tem a ver com a humildade dele perante o trabalho. Vai lá, vai lá. Vocês estavam falando, né, justamente de São Francisco de Assis, olha que legal, né? Eu não sabia que vocês iam falar aqui, não tinha nem ideia do que vocês iam falar aqui. Esse aqui é um detalhe do pórtico da entrada da igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei. Tá? O trabalho da Eli, né, que é uma artista de São Paulo, mas que mora em Atibaia. Não sei se dá para ver, talvez não dê. Esse aqui é um detalhe da imagem da igreja. E a Eli trabalha com bordado. Não sei se alguma de vocês trabalham com bordado. Então ela vai construindo caminhos, trilhas, como você queira chamar, em volta desse personagem, né?
E curiosamente, justamente, né, a igreja de São Francisco de Assis, que ela fez de propósito, né, porque estava falando de paz, né, São Francisco de Assis, tudo aquilo que já foi falado, né, há poucos minutos. E é legal porque aparece a coisa do céu, né, e o céu está embaixo, né, porque tradicionalmente o céu está lá em cima, né, se existe um Deus, ele está lá no alto, sei lá. Não sei, é uma discussão mais uma, né? Até às 6 da manhã, essa, né? Mas de qualquer maneira, eu gosto desse trabalho, porque ele inverte. Né? Ela, em vez de colocar o céu lá em cima, o céu aparece embaixo, né? Só aparece invertido na imagem. Então eu acho que é bem bacana. Ok? Vamos lá? Esse aqui é um trabalho de arte digital, né? Como eu falei, estou tentando trazer pintura, bordado, tudo que eu estou achando diferente, né? A Fernanda Carvalho é uma artista de origem portuguesa também. Esse aqui é um personagem que ela criou. Esse personagem não existe em desenho, não existe em pintura, ele só existe digital. Ela faz esses trabalhos, todos eles são digitais, às vezes ela imprime. E esse personagem, essa menininha, ela é feita a partir de canudinhos, tá? Na cabeça dela. Então ela pediu para fazer um personagem com canudo, né? Porque é aquilo que você joga fora, e você mata as baleias, aquela coisa toda. E aí surgiu esse personagem. E essa obra chama, né? Olhando para trás, vi um mundo sem paz. É muito legal, né? Porque assim, é exatamente o contrário, né, do que está acontecendo. Né? A gente está olhando para frente e está vendo um mundo tão ruim quanto esse mundo. Não foi um momento nada grande esse, né? Mas eu acho que é um pouco assustador, né? Eu acho que vocês devem ser mais otimistas do que eu, né? Mas eu sou muito apocalíptico, né? Eu acho que as coisas não estão indo para um bom lugar. De qualquer maneira, é muito interessante, né? Isso aqui, ela pediu para fazer inteligência artificial um origami, né? Que também, né, tem a coisa dos surus, né? Aquela promessa de surus, né? Que acho que alguns já fizeram, né? Você faz 1000 surus, né? E você é feliz, etc. Mas acho que é um trabalho muito gracioso, né? Ele parece ingênuo, voltando à conversa aqui, né? Ele parece ingênuo, parece infantil, mas tem uma densidade, né? Tem um conceito bem bacana. Aí eu peguei algo mais tradicional também, né? Que parecia que só ia falar de arte conceitual, tal. Que é o Giovanni Battista Castagneto. O Castagneto, ele fez essa obra, ele tinha uma fascinação pelo mar, né? Tinha uma fascinação por barcos. E esse aqui é uma das mais famosas. Ele morou no Brasil, inclusive, há algum tempo. Mas esse é um quadro que ele fez na França, um período que ele viveu na França, que é essa ideia da calma, né? Da tranquilidade. Eu não sei se tem alguém mais junguiano aqui, né? Deve ter. Alguém. Não tem nenhum psicólogo junguiano? Ou alguém que ama Jung? Tá, então. Então tá, só um comentário bem rápido. O Jung, ele faz uma diferença entre o tchucu-tchucu, isso é o mar, tá? Se não ficou claro nessa. Isso aqui é o mar, tá? E o yu. Esse yu não é palavra em sânscrito, tá? Acabei de inventar. O yu é o rio. E isso aqui, nyak, é o mar. E para Jung existe uma diferença, né? O mar, ele é exatamente o que? Ele é revolto, ele é transformação, ele é inquietação. O rio, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é sossegado, ele é um fluxo contínuo, né? Porque o rio vai para uma direção só, o mar vai e volta. Então eu trouxe essa brincadeira do Castagneto, né? Que obviamente, né, já falecido, porque o Castagneto ele não gostava de pintar o mar encrespado, o mar com as ondas. Ele gostava de pintar esse mar à beira da praia, sossegado e tranquilo. Então, para alguns de vocês, talvez ver o mar seja uma forma de paz, né? Não tem isso, né? Você vai para a praia, aí você senta na pedra, com o risco de cair a qualquer momento. Eu falo isso para a Liginha. A Liginha adora ficar sentada num lugar, a qualquer momento ela pode cair no mar. Eu fico desesperado, estou ouvindo o mar. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu fico preocupado que venha uma onda e me derrube. Mas tudo bem, voltando. O Castagneto, quando ele traz o mar, é sempre esse mar, tá? É um mar calmo, é um mar de paz. Né? Ele fala isso. Eu gosto de pintar, falou, né? Eu gosto de pintar o mar de paz. Então, esse é o trabalho do Castagneto. Vai lá. Esse é nosso amiguinho Thomas More. O Thomas More merece uma reflexão bem rápida, né? É uma pintura, né? Óleo sobre madeira e tal, né? Quer dizer, uma pintura do século XVIII, eu acabei nem coloquei a data, século XVIII. Quem é o Thomas More? Bem rápido. O Thomas More, ele é o contrário do Rousseau. Porque o Rousseau, né, dizia assim, né? O homem é bom, né? A sociedade o corrompe. É isso que o Rousseau fala, assim, nos seus escritos. Né? Para quem é educador aqui, né? Você que é educador, a Liginha também, essa é a ideia do Rousseau, né? O homem nasce bom, vai entrando em contato com esse mundo, né? Aí o mundo vai corrompendo, né? Um pouco a nossa conversa aqui. O Thomas More falava o contrário. Ele falava que o homem é o lobo do homem.
Ou seja, né, nós estamos aqui de certa maneira, né, é o ego, né, estamos a nos matar o tempo inteiro. É uma visão pessimista, é uma visão totalmente ligada ao momento histórico, né, também, mais uma conversa de 20 dias, mas é só para dizer que para Thomas More não dá para ter paz, porque todo momento é uma luta pelo poder. Né, curiosamente, nós estávamos discutindo isso. Quer dizer, não dá para ter paz se eu quero ter mais poder do que você, porque a gente vai entrar em algum momento em atrito. Né? Não dá para ter paz numa eleição, independentemente das pessoas se matarem ou não durante a eleição. Mas você tem a ideia do quê? Você tem a ideia de luta, de conflito. Né? Então, o Hans Holbein, ele traz essa discussão, ou seja, não dá para ter paz em um mundo em que uns querem devorar os outros. Né? Vai lá. Aí tem, né, o Guerra e Paz, que é uma alusão, né, a peça do Tolstói, que é da Ilse, né? A Ilse é uma artista de São Paulo. Não, tudo bem. Que traz, né, justamente a pomba, deixa eu ficar aqui, eu ajudo, pronto. Tem a pomba da paz, vocês estão vendo aqui, e nós estávamos discutindo essa questão social, né, então você tem pessoas negras, pessoas brancas, ou seja, que não seja possível construir um mundo de paz enquanto você tiver as várias diferenças. Então, é uma imagem meio óbvia, né, não tem nada de muito simbólico, ao contrário das outras, né. Você consegue ver aqui, né, a explosão, você consegue ver a diferença racial, étnica, cultural, as cidades destruídas, mas tem a pombinha da paz. É um trabalho super recente. O Jaider, ele é um representante da chamada desse boom, né, da arte indígena, né, que começa em 2020 aproximadamente. Né. O Jaider, toda a temática dele é uma temática, né, voltada à mitologia indígena especificamente, né, aos saberes ancestrais, né, etc. O Jaider, enquanto biografia, só um comentário bem rapidinho, né? O Jaider, ele acaba, no momento que ele estava no apogeu da carreira, no ápice da carreira, né? Que ele acaba sendo, 2022, ele acaba sendo, ele está na Bienal de São Paulo, ele é contratado por exclusividade por uma galeria, e ele acaba cometendo suicídio, né? E um dos motivos desses, claro, isso ele não deixou uma carta, não dá para ter certeza, mas pelos amigos dele, né, tem a ver um pouco com essa questão capitalista, etc., ele sempre fez os trabalhos para a mãe dele, para a comunidade dele. Né? Ele é de Roraima, né? De uma comunidade indígena de Roraima. No momento que ele sempre fez curadorias coletivas, ele nunca fez nenhum trabalho individual. Né? E quando ele começa a entrar no esquema de galeria comercial, né? Aquela coisa de produzir loucamente, né? Fazer coleção todo ano, né? Como se fosse preta-porter, né? De moda, ele começou meio a entrar em parafuso. Né? E os amigos começaram a perceber isso, falaram para ele dar um tempo. Mas aí entra essa coisa, né? Não dá para dar um tempo. Você está numa galeria comercial, como qualquer produção de trabalho, né? É mundo corporativo, igualzinho, ele tinha que produzir, e ele não aguentou essa pressão e acabou falecendo. Né? Então, esse trabalho, é de 21, é exatamente um ano antes, né, do falecimento dele. Então, muito rapidamente, ele sempre trazia muito o céu para a terra. Né? A poética dele era essa, né? Era como os ancestrais viam o céu e como esse céu ele planifica. Né? Ele vai levar isso para a terra. Então você tem muitos animais, você tem muita alusão à pena, você tem muita alusão aqui, essa coisa do urbano, aqui, essa mistura, né, do urbano, tem serpente, acho que dá para ver daí, acho que não dá muito, né, mas tudo bem. Aqui você tem serpente, você tem muito círculo, né, que para Jung, círculo é a busca, né, da individuação, né, a busca do self, muito peixe, muito caminho, e assim sucessivamente. Aqui tem uma ave, não sei se dá para ver aqui, tá, né? Tem um bico, né, de uma ave. Então, ele realmente é assim, vale a pena, se vocês quiserem anotar o nome dele, acho que é legal. Né? Só ele já dá um curso inteiro, né? Tá bom? Aí tem o Kurt Beuger. O Kurt Beuger é um alemão, que acho que dá para adivinhar. Em que estado brasileiro ele morou? Paraná, absolutamente, certo, muito bem classificada para a próxima semana, né? O Kurt, ele vem para o Brasil, ele já é pintor na Alemanha, vem para o Brasil, e fica fascinado, né, com essa, justamente, né, a coisa da araucária, do pinheiro, das casas que lembravam a Alemanha, e ele diz nos escritos dele que o que lhe dava mais paz era olhar para a paisagem do Paraná. Então a ideia aqui, né? Eu morei lá. Sororo? Legal. Então, Uma colônia alemã, muitas casas. Identificação total, né? É isso aí. Então, assim, o conceito de paz que ele traz, sempre o Jaider, né? A ideia de paz era olhar o céu, né? E esse céu tem os enigmas do universo, os mistérios do universo. Aqui é o cotidiano. Então, só isso que eu queria trazer. Então, essa paz pode estar na mitologia, que é o caso do Esbel,
né? É na mitologia que ele encontra a paz dele, e aqui é o contrário. É no cotidiano, né, no olhar à natureza. Né? Que alguns de vocês seguramente se identificam com isso. Né? Você vai num lugar e você se sente em paz. Né? Vai lá, Liginho. E aqui eu trouxe o Lucas Pennac, ele é um pintor de São Paulo, né? Ele está fazendo exposição, inclusive, na Galeria B39. Boa parte da poética dele é sobre isso aqui, ó, Vila de Pescadores. Ele pega aquela região de Paraty, Caraguatatuba, né? Ele circula bastante. E é uma pintura, né, já muito mais, entre aspas, né, ingênua, né, entre aspas, né, mais simples, onde ele vai colocar, são sempre planos horizontais, tá? Só para resumir em um minuto. Mas ele sempre trabalha dessa maneira. Então você tem um céu, aí depois você tem as colinas, depois você tem o casario e depois você tem o mar. Sempre ele segue essa mesma estrutura, que dá essa ideia de harmonia, de equilíbrio, e ele nunca coloca figuras humanas, que é extremamente interessante. Ele coloca casinhas, ele coloca barquinho, mas ele nunca coloca gente. Que é um pouco a coisa do Rousseau, né? Talvez o que atrapalhe o mundo seja a gente. Né? Então, isso não é verbalizado, né? Mas isso é muito presente na conversa com ele. Por que você não põe gente? Porque se eu colocar gente, pode desequilibrar. Essa aqui é a Maria Amélia Fonseca, é de Belo Horizonte, tá? De Minas Gerais. Ela tem uma série inteira, essa é uma obra dessa série, tá? Que é justamente de ligações entre mulheres, né, e círculos. Né, e o círculo, aí voltando, o círculo como, né, uma representação da individuação. Então aqui ela faz uma mistura, né, de vários deuses de vários lugares, ela usa o círculo, né, ligado a mandala, né, acho que é bem óbvio. Então você tem essa imagem, né, que lembra um pouco sereia, você tem a coisa do anjo, você tem a coisa do dourado, né, isso para quem gosta é folha de ouro, tá? Folha de ouro colada, né, que deve ser feito meio de algo sagrado, e ela utiliza muito essas colagens que são de elementos da natureza. Alguns elementos, inclusive, do próprio jardim da casa dela. Então, tem uma série inteira dessas mulheres meio divinas, né, que ela acaba conseguindo trabalhar. Essa aqui é a Neo Brasil, né? A Neo Brasil é do interior de São Paulo. Esse é um trabalho bem interessante, né? Também é um trabalho de costura, né? Costura, né? O zigue-zague, né? O ponto zigue-zague. E olha que legal. Então, ela pega, né? Então você tem colagem, você tem costura, você tem essa coisa do sol, a coisa da igreja. Ela brinca muito com esses desequilíbrios, né? Você vê que não tem muito linha reta, né? Ela vai sempre posicionando para cima ou para baixo. E tem essa posição de oração, que é exatamente uma mulher negra, uma mulher preta, invisibilizada, né, pela sociedade, etc. Então você vê que para o Lucas Pennac, que era aquele, é tudo assim, né? Tudo horizontal, bonitinho. Obrigado. Nossa, que eficiência. Aí. Agora, já para a Neo Brasil, tá, é o pseudônimo dela, né, da mulher. A Neo Brasil já pega o casario e já coloca de uma maneira mais desequilibrada. E aí você tem, né, as andorinhas, as pombas, a paz, e vai por aí afora. Lembrando que a costura está em alta no mercado, né? Quer dizer, existe hoje em dia, né? A gente não chama mais, inclusive, né, de tecido, né? A gente acaba chamando de arte têxtil, né? Então a arte têxtil está em alta no mercado, não é porque o mercado ficou bonzinho, é que o mercado precisa de novidade. Então hoje em dia o material que dá mais novidade é arte têxtil, né? Mas aí também é outra conversa de 20 dias. Tem que marcar uma série. O São Francisco de Assis, tão citado, sem eu ter a mínima ideia, a Olívia Bulhões é de Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte, e é muito interessante porque ela trabalha aqui, ó, o lobo, né? O lobo de Búbio, né? Que a gente acabou conversando, ele está justamente aqui, né? Aqui também, né? Então essa ideia dos animais, né? Só que ela coloca esse São Francisco já dentro de uma brasilidade. Então acho que dá para ver, né? Você tem arara, né? Você vê o tucano, como o Ricardo está vendo claramente, né? Ele está percebendo que aqui tem uma arara, tá? Aqui, ó. Isso, aí tem uma arara, lá tem um tucano, você tem caju, etc, etc. A Olímpia, ela tem uma poética visual que ela pega grandes temas da humanidade e traz para a realidade brasileira. Tá? Então, por exemplo, ela pega a guerra da Ucrânia, né? Ela faz uma guerra da Ucrânia onde você tem um mar, né? Que é o mar de uma praia do Rio de Janeiro. Então ela faz essas brincadeiras, né? De trazer para cá. Né? Exatamente. Então ela faz sempre essas pontes, né? Ela é bem antenadinha. Vai lá.
O Lírio da Paz, isso aqui é meio óbvio, né, mas eu achei legal, é um trabalho de fotografia. O Péricles, né, ele é um artista, ele assina como P. Gandhi, né, então ele mesmo já tem essa relação com Gandhi. Achei curioso, né, porque esse eu sabia que ia se falar de Gandhi. Ele é um fotógrafo, né, ele é de Florianópolis, e o lírio que é um dos símbolos tradicionais da paz, né, pelo branco, e também está ligado à santeria, inclusive a santeria cubana, né. Em Cuba também se usa muito o lírio, exatamente ligado à questão da paz, e é um momento agora de guerra, algo quebrou, mas eu vou seguir o conselho da Regina e está tudo bem, as coisas quebram porque elas são efêmeras, então está tudo certo, nada aconteceu. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo certo? Tudo bem? Ok. Ninguém faleceu, podemos continuar normalmente. Uma das maneiras, né, que alguns artistas encontram a paz é a natureza morta. Que acho que todo mundo aqui já viu natureza morta, principalmente nos museus mais clássicos, né, nos museus da Europa. O Quirino Campo Fiorito é um artista brasileiro. O nome dessa obra é a Geleia Francesa. Ele tem uma série inteira de cozinha, né, de objetos de cozinha. E o que é interessante do Campo Fiorito, né, que quando ele fala do trabalho, quando ele falava do trabalho, ele dizia o seguinte, que a paz, a beleza está no cotidiano. Então eu não preciso falar de algo longe de mim, eu posso falar de algo que está perto de mim. E o tema que ele escolhe é justamente o tema da cozinha, né, do dia a dia. Depois, se alguém quiser pesquisar o trabalho dele, é bem interessante. Para quem gosta de técnica, é bem legal, né? Porque parece ser, né, uma geleia de verdade, parece ser frutas de verdade, parece ser uma faca de verdade. Então essa ideia de representar o mundo como ele é. Vai lá. A Rimaro, ela é de Cuiabá. A Rimaro tem um trabalho todo ele de matriz popular, né? Muito ligado com xilogravura. Não sei se tem alguém que seja do Nordeste aqui, mas tem muito a ver com xilogravura. Ela tem 72 anos, né? É uma artista que começou a pintar há 5 anos só. Né? Ela se aposentou, começou a pintar. E é muito interessante esse efeito que ela tem, né? Porque ela não estudou arte, ela é totalmente autodidata, mas no entendimento dela, né, quando a gente falou de paz e tal, para ela a paz só tem sentido se as pessoas estivessem unidas. E ela fez um esboço desse trabalho, né, que eu não trouxe, né, para não complicar, que é essa ideia, né, que se a pomba estivesse à frente das pessoas, você não teria paz, né, porque as pessoas estão escondidas atrás dela. Então ela fez essa transparência para dar a ideia, né, que a paz permeia, né, todos nós. Então você tem branco, você tem preto, né, você tem pessoas maiores, pessoas menores, tem as pombinhas lá em cima. Então o trabalho da Rimaro você bate o olho, você entende, que é uma discussão de mais de 20 horas. Quer dizer, não é um trabalho conceitual, de horas de reflexão, é um trabalho de entendimento imediato. Então ela vem ganhando um destaque aí bem forte. Letra S. A Sandra Escavaz, ela é de Tuiuti, interior de São Paulo, pertinho de Socorro, né? Acho que é relativamente, não, mais ou menos, né? Não tão perto, nós temos umas 2 horas e meia daqui. O título dessa obra é, Não existe um caminho para a paz é o caminho, né? Que é justamente uma fala, né, do Gandhi, e essa aqui é a fadinha da paz. A Sandra até fica com sugestão depois para os meninos do evento, né, para você, para a Regina. Ela tem uma oficina que ela faz, né, com adulto e com criança, que ela estimula cada pessoa a criar a fadinha dela. É uma oficina, né, de artes manuais, né, porque vale tudo. Dá para fazer pintura, dá para fazer bordado, dá para fazer reciclagem de materiais. E ela começa a oficina perguntando, né, o que você quer falar? Ela quer falar de amor. Então você vai fazer a fadinha do amor. Eu quero falar de paz, a fadinha da paz, a fadinha da guerra, a fadinha do sogro, qualquer coisa. E aí ela estimula as pessoas a fazerem. Essa é a fadinha que ela criou, né? Então tem essas pinceladas mais largas, né? Mais transparentes. Vai lá. A Tamara ela é de Florianópolis, é uma escultora. Essa tem uma história interessante, acho que alguns vão gostar dessa história. É assim, ela tem uma certa característica mística. Para quem gosta de misticismo, vai achar esse mundo maravilhoso. Eu tenho dificuldade de entender. Eu amo a Tamara, mas eu tenho dificuldade, mas eu vou contar direito. A Tamara é assim, ela sonha todo dia. Sonha todo dia. Todo santo dia ela tem um sonho. Ela anota o sonho na cabeceira, aí ela acorda, vai fazer café e tal, essas coisas. Ela pega o sonho, ela transforma o sonho em desenho, e pega o desenho e vai fazer modelagem de uma escultura.
todo santo dia. Tá? Então, claro, aí tem questões artísticas, que é o que me interessa mais, mas ela tem uma questão mística, assim, super forte, né? Para ela é uma coisa que vem, né, do além, etc, né? Ela fala disso maravilhosamente bem. Mas o que é interessante é uma série, assim, não é que é de vez em quando. A metodologia de trabalho é essa. Então, não, pode ser santa, pode ser uma cangaceira, pode ser um lampião. É sempre alguma coisa vem, assim, ela fala assim mesmo, tá? Eu vou falar como ela fala. Vem alguma coisa, ela enxerga, ela desenha para não esquecer. Aí, como eu falei, ela faz, escova dente e tal, toma café, aí vai para a ateliê dela, que é na casa dela, pega o barro e começa a modelar em função da imagem que ela sonhou. Assim, então ela mandou a Nossa Senhora da Paz, que foi criada, eu só queria contar esse parênteses, né? Porque o processo de criação dela é totalmente diferente dos outros, que é um pouco mais tradicional. Faz esboço, vai para a tela. O dela não, o processo é sempre o mesmo. E ela tem, só reforçando o que você falou, e ela tem umas questões assim, ela recebe uma encomenda, por exemplo. Então, sei lá, ela faz a Nossa Senhora da Conceição, né, que ela trabalha bastante com essa coisa católica. Aí, às vezes, não sai. Às vezes, demora uma semana, um mês, porque ela não sonhou com a Nossa Senhora da Conceição. E aí ela fala assim, eu não estava pronta para receber a Nossa Senhora da Conceição. Um dia aparece a Nossa Senhora da Conceição, aí ela faz em 2, 3 dias. Então, é muito interessante, né? Ela é uma figurinha. Vai. O trilho tem uma letra U, tá? Vamos 5. O Trilo, ele é um artista francês. Eu coloquei aqui pelo seguinte, não sabia se vocês iam conversar disso. O Trilo tinha um artista francês, tem um problema seríssimo com bebida. E a família dele o internou em várias clínicas. Tá? Ele é da década de 1925, 26. Ele foi internado em clínica, saía, entrava, etc, etc. E ele começou a pintar essas paisagens, né, de Paris. Então, é fácil de reconhecer, né? Ele sempre pintava essa coisa da neve, do branco. Essa série chama Série de Pinturas Brancas. E a família acabou internando numa instituição, né, para pessoas manicomial, que seria o Instituto Manicomial. E ele tinha essa necessidade, né, de encontrar a paz interior pela arte. E ele começou a fazer cartão postal. E ele era tão assim, determinado que ele começou a vender os cartões postais dentro da clínica psiquiátrica onde ele estava. Então os médicos começaram a comprar e os médicos traziam, né, papel, cartão e caneta e depois tinta. E ele começou a fazer cartão postal loucamente. Que na época ele vendia assim, sabe, 5 francos, 10 francos, não valia nada, né? E hoje em dia, né, ele é um artista super valorizado. Então tem essa poética, né? A paz ele encontrava trabalhando, né? Ele tinha todas as razões do mundo para ser um revoltado, né? Por 1000 motivos, mas pelos cartões postais ele encontra a paz interior dele. Aí nós temos a Valéria Mendes, essa aqui é uma foto, tá? Isso aqui é uma foto original de um jardim e ela trabalha com manipulação de fotos. Aí eu só trouxe para essa questão do portal, né? Que é uma coisa meio óbvia, mas é só para dizer que muitos encontram a paz em algum tipo de portal, né? Então esse é o portal, né? O portal de um jardim. Evoca muito Alice no País das Maravilhas, né? E uma série de histórias infantis onde você tem o portal que você vai para uma outra dimensão, né? Em Alice é aquela coisa, né, do buraco, né? O coelhinho, né? E você pula e aí o mundo, né, se abre pra gente. Mas ela trabalha com portal. Isso. Não, você pulou só rapidinho. O Vandermeer, ele é do interior, né, do Mato Grosso, né? Ele é de Rondonópolis, que é uma cidade que foi fundada exatamente por ele, pelo Marechal Rondon, tá? Inclusive tem um museu para o Marechal Rondon lá. E ele é um outro artista que, quando eu pedi para mandar alguma imagem, olha que legal, isso foi em 22, tá? Quando começou a guerra da Ucrânia. E ele traz, um helicóptero, né? Aquela ideia do bombardeio, e uma pomba da paz, né? Com a oliveira. Então eu acho muito bacana essa capacidade que ele tem, porque também é uma comunicação direta, e ele tem uma característica, o Vander, ele nunca faz, você pode observar, um traço, né, totalmente reto. Os traços dele sempre são em curva, sempre são em onda. E as cores da Ucrânia. Né? E as cores da Ucrânia, da bandeira da Ucrânia. Lembrando, né, que a bandeira da Ucrânia, né, o azul simboliza o céu e o amarelo simboliza o trigo. Né? Tá bom. E o Chu Solar, quase terminando, né, XYZ, terminando, que o Chu Solar, isso aqui é um pseudônimo, ele é um artista argentino, que ele criou um mundo imaginário, ele criou um abecedário imaginário, ele criou uma linguagem imaginária que é só de monossílabas. Ele criou um alfabeto inteiro que é só de palavras monossilábicas,
é uma das personagens mais interessantes, né, da cultura latino-americana. Ele fez uma exposição só no Brasil, né, que foi na Pinacoteca, mas vale a pena, né, vocês darem uma pesquisada, tá? Ele é absolutamente genial, totalmente tesa, no sentido totalmente fora da curva, no sentido que ele criava mundos próprios, ele criava mundos que só ele entendia. E até hoje, muita coisa que ele escreveu a gente não consegue entender direito. É argentino. E essa cidade, Yagi, né, que Yagi faz parte desse vocabulário imaginário, é uma cidade, né, em que, olha que legal, porque cada tela dele tem um mundo à parte, né? Essa cidade imaginária que ele criou, todas as chaminés, né, são todas em forma de espiral, né? Que seria a cidade do eu, tá? Esse Yagi de Bijou, em espanhol, né? Seria a cidade do eu. Então, a cidade do ego, né? Vamos dizer, aproveitando a conversa de hoje. Então, é um trabalho genial. E aqui você tem, tá vendo, né? Tem os camponeses, essa mistura, as flores totalmente desproporcionais em relação à cidade. É um nome fenomenal. Também tinha ligação com música, só. Ele estudava música, né? É uma das fixações. É um nome bem legal. Assim, como músico, é impressionante essa capacidade de criar mundos paralelos. É aquilo que eu estava falando. Ele vivia em um mundo absolutamente paralelo, o Jô Solar. O maior acervo dele está, se alguém for para a Argentina agora no final do ano, né, que ainda a nossa moeda está boa agora para a Argentina, no museu lá no Museu de Buenos Aires de Arte, tem uma coleção maravilhosa. E são obras pequenas. Tá? É 30 por 40, mas cada uma é um universo à parte. Vai lá, Virginia. E a Yoko Kusama, acho que todo mundo ouviu falar dela recentemente, né? A Kusama, ela tem esquizofrenia, ela é diagnosticada com esquizofrenia, ela escolheu o caminho da internação, né? Ela mora internada numa instituição que fica exatamente 200 metros do ateliê. Então ela só pediu isso, que ela dorme na instituição, mas ela vai todo dia para trabalhar no ateliê. Ela tem mais de 80 anos, né? E ela tem uma fixação, não é à toa, por isso que eu fiz a brincadeira com Jung, né, para chegar aqui, que o símbolo é o círculo. Tá? Essa é a maior exposição dela, né? Foi em 2012, né, foi em Matsumoto, né, em Nagano. Mas essa exposição já rodou em outros países, que você entra na exposição, não tem quadro na parede, tá? apenas entre aspas, né? Você tem o chão, o teto, pintados de vermelho, com bolas brancas, e à medida que você vai andando, você vai percorrendo corredores, todos eles em forma de círculo, em forma de bolinha. Né? E ela diz, né, que ela faz essas bolinhas para não enlouquecer. Essa frase é maravilhosa. Uma pessoa que é esquizofrênica, diagnosticada, ela fala, eu faço as bolinhas para não enlouquecer. Ela acabou de ser a Louis Vuitton, né? A Louis Vuitton fez uma coleção com ela agora. Né? Então... E ela foge da família dela, que é uma família extremamente tradicional do Japão. Ela vai morar em Nova York, na mesma época, né, do Andy Warhol, da pop art. Ela é queridinha lá de todo mundo, né, da pop art. E em um dos episódios da vida dela, para resumir, inclusive ela tenta suicídio, ela tenta pelo terceiro andar, não consegue, não dá certo. E aí, quando ela volta para o Japão, né, já uma senhora, né, mais de 60 anos, mas já famosa, aí que ela recebe o diagnóstico de esquizofrenia. Aí tem, né, uma representação do Zé, né, que é um artista de Socorro, no interior de São Paulo. Ele tem uma série do São Francisco, eu pedi um Jesus aqui, não para acreditar, né, em Jesus necessariamente, ou na mensagem dele talvez, mas é muito mais para mostrar isso aqui, ó. O Zé é o seguinte, o Zé é um professor universitário na cidade de Socorro, ele estava dando aula e teve um derrame. Então esse não era o traço original dele, tá? O traço dele tinha um traço firme. Depois que ele teve uma isquemia cerebral, então ele ficou afastado de aula por mais de 4 anos, não teve nenhuma sequela, então ele tem uma fé absurda, né? Ele acredita que foi Jesus que o salvou, por isso que ele pinta muito Jesus, mas ele não tem sequela nenhuma, sequela zero. Mas a única coisa, né, que mudou, visualmente falando, no trabalho, é que as linhas dele têm esse traço, esse gesto nervoso. Né? Então, é muito engraçado, quando eu pedi para ele falar sobre paz, para ele, paz é Jesus, mas paz é isso aqui, ó, esse movimento, né, muito inquieto do gesto, do pintar. E, para terminar, tem um trabalho que eu acho uma graça, né? É a Tânia, né, a Tânia Martins. Eu pedi para ela fazer alguma coisa de paz. E ela mandou esse trabalho que é o seguinte, tá? É uma sacolinha escrita, né? O sopro da paz. Então ela pega as sacolinhas, ela sopra, né, paz e distribui das pessoas que ela gosta.
que acho que é genial, né? É absolutamente performático, né? Não dá para fazer isso ao vivo, né? Então, e ela carimba cada uma, né? E vai distribuindo para as pessoas, né? A gente já fez isso aí algumas vezes, né? Aí, como eu não vou ficar soprando, aí eu trouxe uma recordação para vocês, mas na verdade é uma tarefinha, tá? Eu não sei se vocês vão querer fazer isso, então eu vou deixar uma para você, por favor. Só passa para mim. Obrigado. Opa. Quase que eu derrubo. Eu falei que ia derrubar o fio. Se não derrubava no começo, ia derrubar no final. Esse aqui é um projeto. Pode virar, fica à vontade. Não tem nada de... esse é um projeto de um artista. Ele é de Assis, interior de São Paulo. Chama Reinaldo Bongarten. Ele tem um projeto que chama @Fábrica Poética. É um projeto que são 1000 cartões postais. Tá? Todos eles são diferentes. E todo lugar que ele vai, né? Quando eu vou, a gente distribui para as pessoas. A ideia é que vocês mandem esse cartão postal para alguma pessoa, né, com o tema justamente da paz, né, uma forma que a gente encontrou de falar de paz, ele com a crença dele, eu com a minha, vocês com a de vocês, mas que vocês falem de paz para os outros. E o legal é que você não fica com o cartão, que é o primeiro, pena que a gente não está aí, que ela ia gostar, porque a primeira coisa é esse desprendimento, né? Porque você acha que o cartão é bonito, você gostaria de ficar com o cartão. Mas a ideia qual é? A ideia é que você admire, né, tenha a percepção, fotografe, põe no Instagram, o que você quiser fazer, mas a ideia é usar correio. Olha que coisa incrível. Você vai pegar um cartão postal, há quanto tempo vocês não vão ao correio? Faz tempo. Vou não pensar nisso, entrar na cidade. Ótimo, muito bom. Mas a ideia é essa, você pegar o cartão postal e ir ao correio e mandar para uma pessoa que você gosta com a mensagem que você queira. Tá bom? E saudações São Paulo. Oi? Ricardo, acabei, Ricardo. Aí tem aí contato, se alguém que achar alguma coisa legal, quiser mandar um abraço, né, dar um carinho, é isso aí. Pessoal, obrigado. Desculpa a correria, mas acho que estava preocupado com o Ricardo aí, né? Obrigado.